Nesse exato momento, 194 famílias de agricultores pobres estão lutando para não virar mais uma estatística macabra dessas que mancham de sangue o chão do interior da Amazônia. É aqui nesse pedaço de terra, entre as cidades de Marabá e Parauapebas, no sul do Pará, que os militantes do MST fincaram os pés, montaram acampamento e estão prontos para defender a terra deles da ameaça dos invasores do agro. Do outro lado, as forças são poderosas e elas têm muito dinheiro. Porque aqui a gente tem uma família do agro que está há meio século acumulando latifúndios e fortunas, desmatando a floresta para vender madeira e gado, pagando advogados para dar áreas de legalidade a tudo isso e financiando políticos para defender os interesses deles. Políticos como a nova governadora do Pará, a Hannah Gassan, do MDB, que mandou a polícia cercar e sitiar o MST. E a polícia foi lá impedir a entrada de comida e água para o MST, só porque o MST ocupou uma terra pública já destinada para a reforma agrária. Uma terra que aquela família parceira do governo quer incorporar na sua extensa lista de latifúndios. Na imprensa comercial, que está alinhada ao discurso do agro, você vai perceber que o MST aparece sempre como o invasor e que o fazendeiro é mostrado sempre como o proprietário. Esse também, convenhamos, é o discurso do senso comum, o do MST como invasor, como criminoso. Mas você precisa saber a verdade. É por isso que hoje eu vou te mostrar, com base em documentos oficiais, como no mundo real, no mundo longe dos aparelhos ideológicos dos ricos e dos poderosos, esses papéis, na verdade, estão invertidos. Essa aqui é a história do projeto de assentamento Maria da Glória, mais um capítulo da luta pela terra no Brasil. Uma luta desigual entre quem briga para ter o mínimo e quem já nasceu tendo tudo, e mesmo assim ainda quer mais. Eu sou Adriano Wilson, repórter investigativo, e eu fiquei os últimos dias estudando esse caso, porque ele pode ensinar muito sobre o jogo do poder na Amazônia. Olha, por exemplo, esse tweet da Hannah Gassan, a governadora do Pará, no dia 1º de maio. Sim, no 1º de maio, no dia que os trabalhadores sem terra foram ocupar uma terra destinada para a reforma agrária. Assim que tomei conhecimento da invasão ocorrida hoje na fazenda Entre Rios, em Parauapebas, determinei imediatamente às polícias civil e militar que se deslocassem ao local para averiguar a situação e adotar medidas necessárias ao restabelecimento da ordem. O Estado agirá para garantir a segurança jurídica e o respeito ao direito à propriedade. Bom, a Hannah está só no 2º mês do governo. Ela assumiu depois que o Helder Barbalho se afastou para concorrer ao Senado. Antes ela era vice do Helder. E agora ela quer sustentar uma aparência de novidade, como se ela fosse dar uma lufada de jovialidade para um projeto político que já está há 8 anos no governo do Estado. Mas olha como esse discurso é velho, como ele é batido e como ele mostra bem quem esse tipo de político vai sempre defender. Porque a Hannah, como a gente viu, não demorou para mandar a polícia ir defender o direito de propriedade. Mas a propriedade de quem? E os direitos de quem? Dessa família aqui, a família Miranda Cruz, uma família que é dona de um complexo de fazendas de gado ali naquela região. Tantas fazendas que geram tanto dinheiro que esses caras nunca vão conseguir gastar tudo que eles acumularam em vida. E olha que eles são muitos. O programa Noticiário Tortuga desembarca aqui em Marabá, no Pará. E nós estamos aqui agora na fazenda Vale do Bom Jesus. E vamos conversar aqui com os Mirandas. Primeiro eu queria começar contando um pouco aí da história de vocês com a pecuária. Pedro, conta pra gente como que vem aí essa ligação de vocês, esse trabalho de vocês com a pecuária. Já é de família? E de onde vocês vieram aqui até chegar aqui no Pará? Nós viemos de Goiás para cá, já mexia com pecuária em Goiás e meu pai resolveu vir, vendemos a fazenda em Formosa e viemos abrir o Pará. Isso na década de 70, faz 47 anos que estamos aqui e viemos abrir as matas do Pará e formar pastagem. Mexer com pecuária no Pará, participamos de todas as fases do Pará. As fases da abertura de fazenda, a fase madeireira, a fase de minério e passamos por todas as etapas. E estamos na pecuária até hoje. E, Oswaldo, como que vocês criaram aí toda a organização, o planejamento para que vocês obtivessem o sucesso que vocês têm hoje? É porque nós trabalhamos em conjunto, então nós não fazemos uma coisa sem conversar com os irmãos. Só faz se
combinar. Essa aí é só uma parte da família. Uma família que, além de gado, também mexe com garimpo. Inclusive, já foi multada pelo IBAMA por fazer, durante 2 décadas ali na região, a mineração ilegal de ametista. Mas foi comprando e vendendo terra e abrindo mato, ou desmatando mesmo, uma das maiores riquezas do Brasil, que é a floresta amazônica, que a família Miranda ficou muito rica e poderosa, mesmo entre os ricos e poderosos pecuaristas do sul do Pará. Até que um dia eles passaram a dizer que compraram a fazenda Entre Rios, que fica bem na divisa entre Marabá e Parauapebas, inclusive mostrando essa matrícula feita no cartório de Marabá. Estou aqui do lado do Zé Miranda, proprietário da fazenda Entre Rios, meu tio, e eu queria falar um esclarecimento aqui em relação ao MST. O MST, no dia 1º de maio, na madrugada de 1º de maio, eles invadiram aqui a propriedade, alegando por uma manobra jurídica que a área pertence a eles. Meu tio está aqui há mais de 30 anos. 30 anos, só aqui na Entre Rios. Nunca se matou, nunca fez um crime, tanto é que as matas estão aí. Agora eles vão chegar do nada, com essa conversa que a fazenda pertence a eles, que é não sei o quê, aonde? Ele é o dono, legítimo. Mais de 30 anos aqui nessa fazenda. E fez todo o processo de fazenda produtiva, a fazenda emprega, ela gera renda e tem a reserva legal. Agora quer pegar um pedaço da reserva legal dele e se apropriar. Cadê as autoridades? Vamos ajudar o agro que impulsiona o Brasil para frente. Só que essa terra fica dentro da gleba Itacaiunas, parte 2, que é uma área que todo mundo de lá sabe que pertence à União. Ou seja, pertence ao Estado brasileiro, pertence a você, a mim e a todo mundo. Não é uma terra que qualquer pessoa pode chegar lá e dizer, sei lá, eu cheguei aqui, eu comprei, então ela é minha. É claro que, segundo essa lei de 2009, é possível sim uma pessoa ocupar uma área federal, começar a plantar e criar bicho lá e depois regularizar essa situação por meio de um processo de regularização fundiária. Mas, para isso acontecer, tem alguns requisitos, e o principal deles é que a pessoa não pode ser dona de outra terra, de outro imóvel rural, ou seja, aquela ali tem que ser a única terra que ela tem para produzir. E, se a gente está falando de Amazônia, a área tem que ser obrigatoriamente menor que 2.500 hectares, o que, grosso modo, equivale a 2.500 campos de futebol. Ainda é grande pra caramba, mas a lei fez isso justamente para que gente como os Mirandas não saíssem por aí acumulando e concentrando terra pública da União. Bom, então quando os Mirandas foram tentar regularizar essa ocupação, eles tinham um problema. Primeiro porque, obviamente, eles todos têm muitas fazendas, e principalmente José Miranda Cruz, que se diz o dono da Entre Rios, mas já aparece aqui como proprietário de outras fazendas no sul do Pará, pelo menos foi o que eu encontrei nessas matérias aqui dos anos 90. Então, como ele mesmo não podia, quem deu entrada como proprietário no processo de regularização foi outra pessoa, o Arnaldo Souza da Conceição, que depois a gente veio a descobrir que era um técnico agrimensor, que é esse profissional que mede terrenos. Mas quando os servidores federais foram lá vistoriar essa fazenda, eles descobriram que o Arnaldo era o dono dela só no papel mesmo, porque quem estava criando gado lá era o José Eduardo Miranda, que é o filho do José Miranda Cruz. Eu sei, é muito nome, é tudo igual, mas eu acho que deu para entender aqui. Os Miranda pai e filho estavam lá criando gado na terra que quem estava tentando legalizar era outro cara ligado a eles. Bom, e como eles resolveram então o problema do limite máximo, já que a fazenda tinha quase 5.000 hectares e a lei só permite regularizar ocupações com até 2.500? Simples, dividindo essa terra em duas e criando do nada 2 fazendas com 2 nomes diferentes, com 2 proprietários diferentes e um deles sendo o cunhado ou ex-cunhado do Arnaldo, aquele agrimensor. Sim, meus amigos, isso aqui deixou os técnicos do INCRA chocados com a audácia. Porque no papel, nos processos que esses caras abriram para tentar regularizar tudo, ali eram 2 fazendas, em nome de 2 pessoas, e nenhuma delas era um Miranda. E tudo isso para tentar entrar nos critérios permitidos pela lei. Mas quando os servidores foram lá fazer a vistoria, eles descobriram a verdade. Era tudo uma fazenda só, tinha uma placa só lá na entrada, tinha casas para os funcionários, tinha sede, tinham benfeitorias, como eles chamam, tudo numa área com o dobro do tamanho máximo permitido. Ou seja, segundo o INCRA, isso é um indício claro de fracionamento fraudulento, que é uma tentativa de ludibriar o órgão com o único objetivo de, abre aspas, invadir uma terra pública para lucrar em cima de um bem coletivo. E aqui eu vou te mostrar o que o INCRA e a Advocacia Geral da União disseram sobre o José Miranda e o filho dele. Pode-se afirmar com segurança que os réus ocupam de forma indevida a área conhecidamente e comprovadamente pública, o que caracteriza a má-fé de eventuais benfeitorias. E depois,
Não é demais rememorar que a conduta dos réus é tipificada como crime pela legislação pátria, a afastar qualquer alegação de boa-fé. E aí eles citam esse artigo 20 dessa lei de 1966, que diz que é crime invadir com intenção de ocupá-las terras da União, dos estados e dos municípios, pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Bom, quem é o invasor agora, né? Por tudo isso, a família Miranda não conseguiu regularizar a posse dessa terra. E em dezembro de 2025, o INCRA publicou uma portaria, essa portaria aqui, destinando a fazenda Entre Rios para a reforma agrária. Mas isso foi há 5 meses e até hoje o projeto de assentamento Maria da Glória, do MST, ainda não saiu do papel. E por que não saiu do papel? Bom, porque, meus amigos, a gente vive no capitalismo, um sistema onde o poder econômico, a riqueza, todas essas terras e todo esse gado viram imediatamente poder político. Eles viram na mesma hora a capacidade de acionar uma governadora que vai interromper o feriadão dela para mandar a polícia defender os interesses de quem tem grana. Quando os trabalhadores e as trabalhadoras do MST ocuparam a terra pública que os Mirandas querem a todo custo incorporar no próprio patrimônio, a Hannah não demorou para mandar a polícia para defender os fazendeiros. A segurança jurídica que ela quer é a segurança de gente rica tomar terra pública para ficar cada vez mais rica. Depois desse sinal verde que ela deu, a polícia da Hannah foi lá cercar o MST e durante dias impediu que os trabalhadores recebessem água e comida. Sim, eles ficaram todo esse tempo sem poder beber, sem poder comer, e eu vou lembrar para vocês que até na guerra esse tipo de coisa é proibido. Mas foi exatamente isso que a polícia fez. E esse absurdo desumano só acabou quando a Defensoria Pública e o Ministério Público acionaram a justiça para proibir a polícia da Hannah de matar de sede e de fome o povo pobre do MST. Vocês estão na história da reforma agrária. Vocês estão na história do povo. É isso que nós temos que fazer coletivamente. Estou aqui na entrada do acampamento Maria da Glória, justamente trazendo a paz para o nosso povo, trazendo um momento de acalento. O Movimento Sem Terra está negociando com o governo do estado, negociando com o governo federal, para o mais rápido possível resolver esse problema que é da terra e da reforma agrária. O povo precisa de paz, o povo precisa de terra para trabalhar. Por isso é muito importante, o mais rápido possível, essas coisas acontecer, o povo trabalhar, que é isso que eles querem. Hoje a situação lá em Paraupebas ainda é tensa, é muito tensa. Aliás, como é sempre tensa essa luta desigual pela posse da terra no Brasil. De um lado, os fazendeiros têm a governadora, os deputados, a polícia, muito dinheiro e um batalhão de advogados para forçar a vontade deles a todo custo. Do outro, os trabalhadores têm a maioria, eles têm razão e agora eles também podem ter você. Sim, você, a sua voz, a sua consciência de classe e a pressão que eu e você podemos fazer, isso tudo pode fazer muita diferença para o desfecho desse caso. Então, se você, como eu, é trabalhador também e já escolheu um lado dessa briga, me conta aqui nos comentários o que você acha de tudo isso e não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, porque, como você sabe, um conteúdo como esse provavelmente vai ser escondido pelo YouTube. Então a gente precisa empurrar e fazer com que ele chegue mais longe. E você me ajuda muito também se puder se inscrever nesse canal, porque esse canal aqui é novo e ele vai ser sempre uma plataforma para ecoar as lutas do povo trabalhador do Brasil e principalmente do povo trabalhador da Amazônia. E se você puder e não for fazer falta, eu te convido a fazer uma doação pelo meu Apoia-se. E esse apoio é muito importante para eu continuar esse trabalho aqui nas redes sociais. Aqui do lado você consegue ver todo o pessoal que já está me apoiando, que está ajudando a manter esse canal funcionando. Muito obrigado e até a próxima reportagem.